que, como mulher, tenho repúdio da situação e, como profissional, lamento imenso porque tenho consciência do estrago psicológico, social que nós desenvolvemos na vida daquela jovem mulher. Foi uma agressão num nível inexplicável. E uma coisa que chamou bastante a minha atenção nesse caso em específico foi o facto do agressor sentir prazer no sofrimento dela. Ele sentia-se cada vez mais inflado e superior toda vez que ela a tratava por chefe. Ele mais ria da situação, mais sentia-se satisfeito. Isso fala muito sobre o tipo de agressor que nós estávamos a olhar. Provavelmente uma pessoa que obtém prazer no sofrimento e na humilhação do outro. E existe aquilo que nós chamamos de assistência diante de situações dessa natureza que nós não podemos deixar de fazer agora aqui. O que é assistência? É o acolhimento que nós, sociedade, pessoas próximas, daremos ou damos a uma vítima de abuso sexual, como o caso da jovem. Não sabemos quem foram as primeiras pessoas a encontrá-la e quando a encontraram naquela situação, o que é que fizeram, como é que a trataram, o que é que a questionaram, porque a questão do acolhimento de uma vítima de abuso sexual ela é muito delicada. Quando nós retiramos uma vítima daquela situação, nós precisamos colocá-la num lugar de segurança, de proteção, fazer as perguntas certas e encaminhá-la a quem de direito. E o que eu não tenho é essa informação de como foi feito o acolhimento e a assistência dessa jovem. Não sabemos como é que atualmente o caso está a ser tratado, mas repudiamos... Não. O que eu gostaria também, acrescentando aqui, é que se tivesse sido escolhida para tratar do caso pós agressão e exposição, quais são os caminhos? Porque eu acho que é bom nós percebermos a necessidade de haver aqui um acompanhamento do fórum psicológico após a exposição dessa natureza, porque o trauma que eu presumo, e eu acho que é o que por norma acontece, o trauma que isso causa tem várias camadas e todas elas são profundas. Então é ali que eu quero entender como é que se lida com um caso dessa natureza. Qual é o trabalho que os psicólogos desenvolvem para tentar reconstruir, se é possível, né, alguma coisa que está ali dentro que essas pessoas tentaram de algum modo destruir. Sim. Pode parecer chato, entretanto, falar de acompanhamento psicológico é falar do respeito à subjetividade do indivíduo. Para que nós consigamos saber qual é o caminho a se fazer com este caso em específico, nós precisaríamos ter contato com o caso para entender o quê? O contexto em que o abuso aconteceu, quem é a vítima no seu todo e quem é o agressor. Em função dessas três questões, eu consigo definir o meu plano de tratamento para o acolhimento e a reinserção dessa vítima na sociedade. Sem esses dados, eu não consigo dizer como tratar a Belma. Por quê? Vamos olhar aqui hipoteticamente para um perfil. A parte de que diz quem é a vítima, interessa-me. Interessa-me partindo do princípio que existem perfis diferenciados. Sim. Se nós olharmos para essa situação, conseguimos fazer uma leitura à distância face à realidade com base no que foi depois relatado, já com a presença dos familiares, já se manifestarem. Mas vamos supor que isso não existiu e estamos a olhar para uma menina que saía do colégio. Portanto, já conseguimos olhar que é um perfil de alguém que foi inserida num sistema de estudo que não é comum. Estamos a falar de um colégio. Não sei se é por ali que se observa a realidade em que esta pessoa está inserida.
né? Quando fala quem Sim, é a o contexto, vítima, quem é a vítima. Sim. Não, sim? nós olhamos para ela como uma menina vulnerável, que deve provavelmente, e aqui são no âmbito das suposições, Sim, sim. passar por diversas necessidades, não é? Com um pouco que foi visualizado. Se o perfil for de acordo a este, qual seria o tratamento? Se o perfil fosse esse, e como disse o Fly, se fosse eu a acolher, era exatamente fazer o que é básico, né? Estou aqui, tá? O que você está a viver, o que você está a passar, sem julgamento, tá? Sem crítica, eu estou aqui. Primeiro é o acolhimento dessa pessoa, deixar acabar de chorar, acabou de chorar, dar tudo o que ela precisa ali no momento para acalmá-la. E depois encaminhar para a polícia, Fly. Abuso sexual não fica só abraçada à psicóloga. Tem de ir à polícia. Mas o processo não é o contrário, a polícia tem conhecimento da situação Não, e depois mas aí... atua e encaminha diretamente já Calma. ao Depende. tratamento? Pronto, isso no sentido, na minha percepção, de que eu é que encontrei a vítima. Tá? Se for o contrário, como o Fly colocou agora, né, que seja, a vítima já foi encontrada, a polícia deu tratamento, depois encaminhou para o consultório, aí nós estabelecermos então um processo de acompanhamento, vamos falar com os pais, tá? Vamos ouvir os pais. Se for menor, precisamos entender quem são os pais dessa vítima, qual é o contexto social dessa vítima, onde é que cresceu, como cresceu, a família, quem é o papel, qual era o papel dos pais ali. Todo esse contexto familiar e social precisará ser descrito no processo da anamnese. Por quê? Porque eu preciso conhecer e entender quem é a minha vítima. Depois disso, entender o crime, como é que ele aconteceu, onde, a que horas, porquê, quando, como é que ele foi feito. Isso como psicóloga. Para avaliar a rotina da vítima. Isso, preciso conhecer a vítima, preciso entender, para depois olhar para aquilo que aconteceu, o próprio abuso em si. Depois de entendermos o abuso, nós vamos entender a gravidade, aquilo que nós vamos chamar de impacto da violência que essa jovem sofreu. Qual é o impacto? Porque, como eu disse numa das minhas falas lá atrás, o impacto do abuso sexual, ele varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que passaram por esse processo e lidam melhor do que outras. Então, para que isso aconteça, para que eu entenda qual é o impacto disso, vou ter que revistar toda a situação dela. Qual foi a gravidade do abuso físico? Qual foi o estrago físico? E depois, quem foi o agressor? Foi intrafamiliar ou extrafamiliar? Era da família ou fora da família? Porque se for da família dela, o impacto é outro. O peso é outro. Se for de fora da família, também a conversa é outra. Então, nós vamos descascando tudo isso, conhecendo a vítima, mas sempre numa abordagem em que nós colocamos a vítima no centro. Como assim no centro, Alice? Nós estamos aqui para te curar, para ajudar no teu processo, para te acolher e não para estar ali a descascar. Outras questões, nós não podemos fazer com que a vítima repita 1500 vezes o que ela viveu. E o que infelizmente nós vemos, eu não faria isso como profissional. Já é um caso que estamos a acompanhar, temos o consentimento da família, vamos ouvir o primeiro testemunho e a nível das nossas sessões, nós não vamos estar todos os dias a dizer me conta então como é que foi, doeu, não doeu, foi aonde? Não, não é essa abordagem que nós vamos ter, mas é tentar entender o impacto do estrago e ir trabalhando nas questões que foram debilitadas. Por exemplo, vamos descobrir que ao longo da sessão afetou a autoestima dela, então vamos trabalhar no restabelecer da autoestima dela. Esse trabalho é a base do diálogo, né? É a base da psicoterapia acontecer. Aí, né, pronto, para entender psicoterapia, tínhamos que estar lá dentro, né? Mas é o psicólogo e o nosso paciente ali e tem toda uma série de técnicas psicoterapêuticas no âmbito da psicologia, daquilo que a ciência nos permite e também em função do nosso código de ética, tá, e deontológico, nós vamos trabalhar com essa paciente. Ok, afetou a minha confiança, agora eu já não confio em mais ninguém na vida e no mundo. Vamos trabalhar a confiança. Então, vamos trabalhando em psicoterapia, o ideal é trabalhar tópico por tópico. Só que para definir isso, Fly, repito, e é bom que isso fique claro lá em casa, eu preciso ter contato com a minha paciente, porque nenhum caso pode ser avaliado à distância e sem considerar a subjetividade da nossa paciente. Mas, assim, o de essencial que o nosso público precisa saber é que toda vítima de abuso sexual foi agredida psicologicamente. E se ela foi agredida psicologicamente, quem cuida disso é o profissional de saúde mental, psiquiatra, psicólogo,
Depois vemos outros elementos, né? Podemos criar uma equipa multidisciplinar, mas pegar numa vítima de abuso sexual e guardá-la em casa, achando que essa vítima não precisa de apoio psicológico, nós estaríamos a pecar muito, porque uma mulher abusada sexualmente é uma mulher que tem o psicológico destruído, e quem vai restaurar, ajudá-la a voltar ou até a se reconstruir é a equipa de saúde mental. Há de facto essa ajuda, mas essa ajuda no final do dia é a solução para restaurar a psicologia desta vítima? É multidisciplinar. A solução, o que é solução? É apagar da memória dela o que aconteceu? Não, né? Não é. Obviamente isso não é possível. Agora a partir de fazer terapia esqueceu. Não tem terapia de choque para apagar a memória da paciente, mas é para ensiná-la a viver com a situação que já lhe aconteceu e nós não temos como voltar no tempo. Porque isso é o quê? Nós estamos a olhar para aquilo que nós vamos chamar resiliência, capacidade de lidar com as nossas adversidades, porque elas vão existir. Então, no processo de psicoterapia, nós ajudamos o nosso paciente a aprender a lidar com aquilo que já lhe aconteceu. Em alguns casos, ensiná-lo, ajudá-lo a aceitar o que já lhe aconteceu e, em outros casos, também a confrontar o que lhe aconteceu ou lhe acontece. É para essa direção que o profissional precisa ir. Porque dizer que na psicoterapia agora vamos apagar a memória dela, vai se esquecer tudo, não existe. Em qualquer contexto, seja de abuso e qualquer outro. Mas é ensinar o nosso paciente a lidar com a adversidade da vida. E deixar claro para ele que, filho, vai continuar a ter desafios, mas precisa saber viver assim, em função daquilo que lhe aconteceu. Sabe que a situação que envolve violência sexual